Olá, bom dia, paz do Senhor. Essa live é a live Missão Maio de 2021, ressignificando tudo em 2021. Em maio, a palavra liberada é ressignificando a família. Hoje se inicia um novo ciclo. Ontem, à meia-noite, se fechou um ciclo e esse é um ciclo novo do Senhor, uma nova oportunidade. E a igreja, liberando uma palavra, ela libera um momento oportuno para Deus agir, para Deus atuar. Deus ele atua em momentos kairos, assim, o momento oportuno de Deus, e a palavra oportuna para esse tempo, para esse mês de maio, na MAIC, na Missão Apostólica Internacional Kairos, é ressignificando a família. Esse ano de 2021 a gente está ressignificando tudo. Foi a palavra direcionada por Deus para nós. Essa palavra você encontra no nosso livro, que está disponível ali na Amazon, tanto em e-book como no livro físico. O livro se chama Ressignificando Tudo. É um livro muito importante para mim. Foram palavras recebidas ao longo do ano de 2020, que não são essas palavras mensais que vão ser liberadas ao longo desse ano, mas foram coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, na minha mente, foi gerando debaixo dessa palavra de ressignificação, né? A partir do encontro com Jesus Cristo, tudo na nossa vida passa a ter um significado novo, passa a ser ressignificado. Jesus ele veio, há um trecho que Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, ele veio ressignificar a lei. Ele não fala isso, mas eu estou traduzindo para isso. Ele veio completar o significado da lei, ele veio explicar a lei, ele veio fechar o ciclo da lei, né? Fazer aquilo fazer sentido. Ressignificar em Cristo é fazer com que as coisas façam sentido para nós. Então, nesse mês de maio, a palavra que vai ser liberada ao longo do mês, a palavra que vai ser liberada hoje, a palavra que vai ser liberada a cada sexta-feira em podcast, né? Os podcasts você pode ouvir ali no Spotify, na Deezer e também no YouTube. A cada sexta-feira, 6 da manhã, é liberado um podcast novo, debaixo dessa palavra, direcionado por essa palavra. Então vão ser palavras que trazem a ressignificação da família em Cristo Jesus. O que é ressignificar? É criar a pólvora, né? É fazer trazer uma verdade nova. Não, a verdade já está estabelecida. A verdade já foi enviada por Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o começo, ele é o fim. O que a gente precisa é compreender essa verdade nele. A partir de um encontro real com Cristo, compreender realmente em Cristo, e não baseado no nosso histórico familiar, não baseado no que a religião tentou incutir na nossa mente, mas baseado naquilo que ele nos diz. A gente dá um significado real, a gente encontra um significado alinhado com a eternidade. Amém? Então a palavra para o mês de maio é ressignificando a família, e ela está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46. E eu vou ler aqui. Do 46 ao 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E essa palavra por muitos anos vem sendo usada. Eu não vou nem dizer que foi usada, porque eu não sei como ainda tem sido falado sobre isso.
mas de maneira arrogante, nós evangélicos temos aproveitado para usar essa palavra para explicando por que Jesus teria sido porque Jesus teria desprezado a sua mãe e os seus irmãos, porque ele teria sido arrogante ali, para que no futuro as pessoas soubessem que Maria não era digna de adoração, não era digna de atenção, para que a gente entendesse que era só a nossa adoração fosse só de Jesus e não de Maria. Ai, pelo amor de Deus, a religião tem essa mania de se aproveitar da palavra para defender os seus dogmas, as suas doutrinas, e não parar para ver na raiz aquilo que Jesus queria dizer, aquilo que Jesus queria fazer com cada coisa que ele falou, com cada maneira, com cada modo de ação dele. Ele tinha certamente dentro da mente um resultado positivo, um resultado de ensino, um resultado de transformação, um resultado de ressignificação na vida daquelas pessoas que estavam ali. Na verdade, ali ele não estava sendo estúpido ou estava desprezando a família terrena dele, né? A mãe e os irmãos dele. Ele estava aproveitando aquela oportunidade para dizer para aquelas pessoas que estavam ali perto dele. Porque no início desse texto diz assim, falava ainda Jesus ao povo. Então ele estava ministrando, ele estava ensinando. Quando de repente a sua mãe e seus irmãos chegaram e avisaram, olha, sua família está aí querendo falar com você. Então ele aproveita aquela oportunidade, aquela palavra, aquele termo família, para poder explicar para eles quem era que fazia parte da família dele. O que era família para ele, né? Para dizer para aquelas pessoas que estavam ali perto que elas eram importantes para ele, tão importantes quanto a sua família terrena. Mas principalmente ele queria ensinar ali e deixar um fundamento e deixar uma verdade do que era família a partir daquele momento, a partir de um encontro com Cristo, o que passa a ser família para nós. Não apenas ali, de forma alguma, de maneira nenhuma, não há nenhuma palavra ali que diga que Jesus Cristo estava diminuindo a mãe dele, diminuindo os irmãos terrenos dele. Pelo contrário, ele estava elevando aqueles que estavam ali perto dele, os discípulos, porque a palavra diz que ele aponta para os discípulos a um patamar novo, a um patamar de amor, assim como a família o é. O que é a família para você? É um grupo de pessoas com as quais você se preocupa, pessoas que você defende, pessoas que você supre, pessoas que te dão dor de cabeça porque te preocupam, trazem preocupação para você, pessoas com as quais você se preocupa com o futuro delas. Isso é família, isso tudo é família, isso tudo com a família você se desentende, você entende, você se entende de novo. Com a família você pensa em tirar férias, com a família você pensa em tirar férias da família. Tudo isso é família, tudo isso é família. Família é rotina, família é dia a dia, família é encontro para rir, para gargalhar, de festas comemorativas, datas comemorativas. Vem aí o Dia das Mães em maio, tem o Natal, tem o Ano Novo. Família é tudo isso. E naquele momento em que vieram chamar a Jesus e dizer, olha, sua família está lá fora, ele estava elevando aqueles que andavam com ele para um patamar especial, para esse patamar de família. Ele estava dizendo, olha, esses aqui são minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então com eles eu quero estar junto, deles, eu quero gargalhar com eles, eu quero ensinar a eles, eu quero me preocupar com eles, eu quero programar encontros com eles. Ele estava ali afirmando o quanto ele amava aquelas pessoas com as quais ele andava. E ele deixou parâmetros para nós. Mas antes de ver esses parâmetros, eu quero retomar Gênesis 2,
Gênesis 2:18, como é só um versículo, eu vou ler. Gênesis 2, verso 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A primeira verdade dessa palavra, ressignificando a família, que você precisa assumir para você, é que nós não estamos sozinhos. Deus, o nosso Pai, estabeleceu família para nós. Mas aí você pode pensar, mas a minha família é um transtorno, a minha família é um monte de problema, a minha família é problemática, a minha família é isso, a minha família é aquilo. Mas isso é família. O que você precisa entender é que você não está só. E desde Gênesis, ali 2:18, Deus falava através daquele ato, através daquela atitude de fazer uma ajudadora, de dizer que não é bom que o homem esteja só. Ele estava afirmando ali, além de afirmar, ele estava resolvendo. Ele estava dizendo que nós não nascemos para viver sozinhos. Nós somos seres relacionais e a nossa vida só anda, a nossa engrenagem só roda. Engrenagens de uma máquina, elas só rodam se estão conectadas com outras engrenagens. Então nós somos engrenagens que necessitam de outras engrenagens para que essa máquina funcione. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós somos seres relacionais. Nós ajudamos e somos ajudados. Nós fazemos pelos outros e pessoas fazem por nós. Nem sempre as mesmas pessoas. As pessoas, elas não têm obrigação de ser recíprocas. Mas quando são, cai muito bem. Mas isso tudo é um vai e volta. É uma via de mão dupla. As engrenagens, elas só rodam bem quando elas estão conectadas. Então, desde Gênesis 2:18, já foi estabelecido que não é bom que estejamos sozinhos. Nós precisamos estar conectados uns com os outros. Seja com a nossa família natural e, falando de mundo espiritual, falando de eternidade, com a nossa família na fé. Em Jó, no capítulo 1, é outra pessoa da qual eu quero falar com você. Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha família. Jó tinha uma família que funcionava. Era uma engrenagem que funcionava. Os filhos, eles convidavam uns aos outros para ir comer, para ir fazer festa, para ir fazer as comemorações em família. E um ia para a casa do outro. Cada data comemorativa, um ia trocando, ia se encontrando. Jó tinha uma família. Até chegar uma tragédia. As tragédias familiares, elas fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida. A gente perde um no meio do caminho, a gente perde um por uma enfermidade, a gente perde um por tempo de serviço, por tempo de vida, naturalmente. As pessoas se desconectam, elas se desentendem. Isso tudo faz parte da família. As tragédias familiares, elas fazem parte do nosso currículo aqui na Terra. Porque essa terra jaz no maligno e as pessoas elas sofrem influências desse mal, seja de maneira natural, muitas vezes forçadamente por um vírus, numa pandemia em
Então a gente perde pessoas. Jó, ele tinha essa família, esse estigma de família perfeita, né, de ter uma família perfeita, mas ele viveu uma tragédia, uma grande tragédia, que quase tirou a sua própria vida, mas não tirou aquilo que era a base dele. No momento da tragédia familiar, da nossa família terrena, da nossa família natural sanguínea, o que nos resta é a nossa família na fé. São as engrenagens que temos que rodam com o eixo da fé, sabe? Com base na fé. Jó, ele não abriu mão dos seus princípios espirituais. A quem ele se apegou quando ele viveu a tragédia? A Deus. Quem ele tinha aliançado a ele quando ele viveu essa tragédia? Deus. Era um mundo espiritual em quem ele confiava, porque aquilo que era terreno, até a sua própria carne, a sua própria vida natural, ele já não via mais valor naquilo. Ele falou isso muitas vezes ao longo do seu discurso. Seus amigos o acusavam, sua esposa pediu para que ele abandonasse Deus, porque a desgraça tinha, chegado na vida dele a tal ponto que ela falou: não vale mais a pena você seguir esse Deus, você ser fiel a esse Deus. Então todos lhe abandonaram. Havia uma tragédia familiar natural. Ele havia perdido todos os filhos, todas as suas posses, ele havia perdido a saúde. E havia uma tragédia familiar que era produzida pelos amigos mais chegados e pela própria esposa na mente dele. Então era uma tragédia completa. Mas a quem ele pôde se apegar? Quem foi a tábua de salvação? Quem foi a mão estendida para tirar ele de dentro desse poço de infelicidade, de desgraça? Foi a fé, foi a espiritualidade. Então é isso que Jesus também ensinou nesse discurso dele ali de Mateus 12, do verso 46 a 50. Essa minha mãe que está aí fora me esperando, esses meus irmãos que estão aí fora me esperando, são naturais, eles vão passar. A minha família, além deles, são aqueles que fazem a vontade de Deus. A minha família é eterna, a minha família vem da eternidade, a minha família é muito além daquilo que vocês imaginam. A minha família, a família que eu quero propor para vocês, eu quero trazer um significado novo de família para vocês. Vocês não estão sozinhos. Ao longo desse processo de pandemia, quantas vezes eu vi gente postando, e eu mesmo coloquei algumas vezes: olha, não se sinta só. Se você estiver passando por alguma coisa, estiver sentindo necessidade de alguma coisa, fale comigo, me chame no privado, não tenha vergonha, não fique só, você não está sozinho. Nós não precisamos passar por nenhum tipo de tragédia sozinho, a gente tem em quem se apoiar. Jó se apoiou em Deus, ele tinha uma fidelidade. A palavra diz que ele era reto, que ele tinha princípios, e os princípios de Jó eram inabaláveis, havia um fundamento inabalável. O nosso fundamento inabalável é construído por Jesus. Aqui nós saímos no mês de abril, e o mês de abril a palavra era ressignificando os princípios em Cristo Jesus. Ele vem para tornar inabalável o nosso fundamento. E quando a gente tem esse fundamento inabalável, a gente não se sente só, a gente sabe em quem a gente pode confiar. E a nossa família, além da nossa família natural, com quem a gente já vive e já passa por várias situações ao longo da vida, boas e ruins, existe uma família espiritual. Nós não estamos sós. Nós, quando encontramos a Jesus Cristo, ali automaticamente nós recebemos um pai e o irmão mais velho que vai defender a gente, né? O papel do irmão mais velho que defende o caçula, que vai lá e briga por ele. Esse é o papel de Jesus Cristo hoje por nós. Ele já fez tudo aquilo que era preciso para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós fôssemos conectados com a eternidade, conectados com Deus, que nós pudéssemos falar com Deus em nome dele. Então esse irmão mais velho que luta por nós, nós já temos. Então nós já temos uma família, um pai, o irmão mais velho e eu e você. Então essa família, ela já foi ressignificada automaticamente. Agora a gente precisa trazer isso para nossa mente. A gente precisa acordar todos os dias com essa consciência. A gente precisa levantar todos os dias com essa certeza: eu não estou sozinho. E quando a nossa mente, ela recebe essa verdade, ela é ressignificada nesse sentido de família,
a gente não se deixa vencer pela depressão. Ela pode chegar, a sombra, né? O vale da sombra da morte, ele existe. A gente pode sentir a sombra cobrir a gente, mas esse vale, ele não vai nos vencer. Porque Jesus, ele venceu todas as coisas por nós, e nós vamos vencer também. Toda e qualquer angústia, toda e qualquer tribulação que nos sobrevém, já foi vencido por Jesus. Ele já veio na terra e venceu tudo para mostrar para a gente que a gente pode também nele vencer, se a gente ressignificar tudo na nossa vida. Também o nosso conceito de família. O conceito de família que Jesus Cristo queria trazer nessa passagem não era definitivamente desprezar a nossa família terrena em favor da nossa família da igreja. Não é isso. Mas entender que assim como a gente pode contar com a nossa família terrena, assim como a gente ama a nossa família terrena, assim como a gente caminha no dia a dia e luta por ela, pela nossa família terrena, a gente também pode fazer a mesma coisa pela nossa família espiritual, a família que Deus nos acrescentou, a família que foi acrescentada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem é essa família espiritual? E Jesus, ele ensina isso, porque a cada oportunidade Jesus, ele ensinava. Quem é essa família espiritual? No versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, quem é a família de Deus? É qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu estou dizendo qualquer pessoa, significa que não são só as pessoas que estão dentro do templo que você tem a comunhão. É qualquer pessoa que faça a vontade de meu Pai. Qualquer pessoa que faça a vontade de Deus. E é óbvio que para fazer a vontade de Deus plena, precisa conhecer a Deus, precisa mergulhar na palavra, precisa saber. Mas esses são detalhes, bases, né? Mas a gente precisa abrir a nossa mente para que a nossa família espiritual não é só aquela que congrega com a gente. Em nome de Jesus, isso precisa cair por terra. Qualquer pessoa que faça a vontade de Deus, esse faz parte da família celestial. E qual é a vontade de Deus? Leandro, há pessoas que eu conheço que parecem que fazem a vontade de Deus, são pessoas boas. Mas qual é a vontade de Deus? Em Mateus 22, dos versos 36 ao verso 40, Mateus 22, 36 a 40, Jesus diz assim, Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, como conhecer a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus cumprindo aquilo que Ele determinou já há muito tempo como lei. E qual é a lei? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como elencar os formadores da família de Deus? Primeiro, essa pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é priorizar a Deus sobre toda e qualquer coisa, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, você tem que fazer a sua lista de prioridades. Então, quando Jesus chega na nossa vida, ele ressignifica dizendo assim, olha, você tem que ter uma prioridade. Deus. Só essa. O resto são as outras coisas. Sabe a palavra? E as demais coisas são acrescentadas? Esse é o resto. Não existe uma lista de prioridade pra gente. Em Cristo Jesus existe uma prioridade, que é Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa destituir ídolos. Então, a gente não pode ter ídolos. A gente não pode fazer da nossa própria família um ídolo, um ser que precisa ser adorado e atendido a todo momento. Não, quem precisa ser adorado e atendido a todo momento é Deus. A gente não pode fazer do nosso trabalho um ídolo, a gente não pode fazer do nosso carro um ídolo, a gente não pode fazer da nossa casa um ídolo, a gente não pode fazer do nosso momento de ócio
momento de prazer, né? Nosso lazer. A gente não pode fazer do nosso lazer um ídolo. A nossa prioridade é Deus. Então esse é o item 1 para estar na família de Deus, para estar na família eterna, da eternidade. Item 2. A gente precisa resolver a nossa autoestima, porque a gente só consegue amar o próximo se a gente amasse a nós mesmos. Está escrito na palavra assim, ame, o segundo maior mandamento mais importante é: ame os outros como você ama a você mesmo. Então, primeiro você precisa amar você mesmo. Então, primeiro a gente precisa resolver a nossa autoestima, descobrir quem a gente é, que a gente é filho, que a gente é servo, que a gente é sacerdote. A gente precisa resolver a nossa autoestima, mergulhar na palavra, orar, jejuar e descobrir em Deus quem somos, para que a partir daí a gente passe a se amar. E aí, então, quem faz parte da família de Deus? Quem prioriza Deus, quem resolve a autoestima e se ama, e quem ama e atende o seu próximo. Esses são os 3 itens. Essa é a vontade de Deus. Quando Jesus fala, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade de Deus? Amar a Deus, se amar e amar o próximo. Como você ama o próximo? Dizendo assim, eu amo meu vizinho, eu amo meu parente. Não, é fazendo. Amor é atitude. Amor não é um sentimento que vem cheio de coraçãozinho e glitter e você ama. Não é isso. Amor é atitude. Amor você escolhe. Então você escolhe olhar para o outro e falar assim, eu quero te amar. O que você precisa para você se sentir amado? Tá faltando comida? Então toma aqui. Eu não tenho? Então eu vou correr atrás para conseguir. Então você amar o próximo também é ser solidário. E a gente está precisando, a gente está passando por um momento onde a gente precisa ser solidário. Onde a gente precisa se solidarizar com o próximo. Assim você ama o próximo como a você mesmo. Porque a primeira coisa que você fez foi colocar comida na tua mesa. A primeira coisa que você fez foi pagar a tua conta de luz, tua conta d'água, teu aluguel. Então você amou a tua família, você resolveu. Então é isso que Jesus queria ensinar naquele primeiro texto. A minha família não é só a minha mãe, os meus irmãos. Minha família são esses aqui que fazem a vontade de Deus. Então assim como eu fiz por eles, assim como eu paguei a conta para eles, assim como eu paguei o colégio, assim como eu coloquei comida na mesa lá, eu vou colocar comida na mesa aqui. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, resolver a autoestima em Deus e amar o próximo, seja solidário. Então, se há pessoas que cumprem esses requisitos de priorizar a Deus, de se amar e amar o próximo tanto quanto se ama, essa pessoa faz parte da família de Deus. E é isso que Jesus veio ressignificar. A gente encontra família quando a gente encontra pessoas que levam a sua vida, o seu dia a dia baseada, pessoas que baseiam a sua vida nessas premissas. O entendimento de família e a formação dessa família é que é a base da igreja, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele não é formado por uma congregação, por 4 paredes, por uma porta, por um altar, por um púlpito e um microfone. O corpo de Cristo é formado pela família de Deus. Pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas. Pessoas que resolvem sua autoestima em Deus. Elas sabem quem são em Deus e agem e atuam como tal. E pessoas que se solidarizam com as outras. Amam as pessoas, atendem às necessidades das outras, assim como as suas próprias necessidades. Jesus veio trazer esse significado novo de família para nós. A gente precisa entender isso. Enquanto a humanidade não entender que isso é urgente, esse entendimento é urgente para que as coisas se resolvam, nada vai se resolver. E só se resolve através de Cristo Jesus. Só Ele pode trazer um significado novo para todas as coisas. Maio, ressignificando a família. Recebe essa palavra no teu espírito, que ela faça sentido para você. E mais uma vez eu quero te lembrar que a cada sexta-feira a gente vai liberar um podcast que vai falar mais sobre família, que vai trazer mais essa carimbada, né, de ressignificação, de ressignificados de família, falando de família ao longo de todo o mês de maio.
em nome de Jesus. Vamos orar. O mês começou, hoje é dia de orar, hoje é dia de se concentrar, meditar, mergulhar na palavra, hoje é dia de jejuar, se você pode, né? Para poder ter uma conexão maior, para poder ter uma sensibilidade maior com o Espírito Santo, para saber do Espírito Santo o que ele quer para a tua vida ao longo desse mês. Hoje é o primeiro dia do mês, você precisa investir, lançar as sementes para colher ao longo do mês. Então, o que você quer viver no mês de maio? Faça hoje, atue hoje como você deseja que ocorra ao longo de todo o mês. Assim, o primeiro mês é muito importante, é a primícia. Então ore o máximo de vezes possível que você puder, jejue se puder, leia a palavra, estabeleça uma palavra sobre a tua vida, ouça o Espírito Santo, veja o que ele vai falar para você, se ele vai confirmar essa palavra no teu coração, o que mais ele vai te falar a respeito disso. Se ele compartilhar algo mais com você, manda para mim, manda aqui nos comentários, seja se você está vendo aqui no Instagram, se você vai ouvir essa palavra depois lá no YouTube, manda nos comentários, compartilha conhecimento, ensino do Espírito com a igreja. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por mais um ciclo que se renova. Muito obrigado porque nós estamos de pé, nós acordamos, nós estamos respirando. Muito obrigado pela saúde e pela oportunidade, por mais uma oportunidade de viver um tempo novo contigo, debaixo de uma palavra. Que o encontro com Cristo possa trazer realmente um tempo de ressignificado, de compreensão do que é família, em Jesus, do que é a família de Deus nessa terra. E nós te agradecemos pela família que o Senhor nos deu, os laços sanguíneos aqui na terra, e te agradecemos por nos estabelecer família espiritual. Que a minha vida, que a vida da minha família, da minha parentela, cada um que vai assistir, que vai ouvir essa palavra depois, possa ser cheia dessa palavra, que o teu Espírito possa confirmar essa palavra no coração de cada um, possa fazer multiplicar, criar raízes, gerar flores e frutos e espalhar essas sementes, mais sementes ainda, pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. A ti a honra, a glória e o louvor de todas as coisas. Eis-me aqui para viver nesse mês de maio aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que eu desejo, para viver nesse mês de maio debaixo do teu kairós, debaixo de um tempo oportuno, para o Senhor realizar tudo aquilo que o Senhor sonhou para minha vida, para minha família e para todos aqueles que estão ao meu redor. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um beijo, bom dia para você, um ótimo mês de maio para todos nós. Deus te abençoe, que essa palavra faça sentido para você e dê frutos no teu espírito em nome de Jesus. Um abraço.